pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua aula favorita, bem-vindos à aula de História, módulo 2. Bom, pessoal, para quem não me conhece, mas eu já sei que todo mundo aí me conhece, eu sou a professora Zilmar e hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre queda de Roma. Vamos recapitular as últimas aulas. Bom, pessoal, na última aula nós falamos sobre a formação do feudalismo, que foi graças à chegada desses povos germânicos lá no Império Romano do Ocidente, que aí foi derrubado e aí o povo saiu da cidade, foi para o campo, formando os feudos através do colonato e também dos laços de lealdade e fidelidade dos germânicos. Só que hoje nós vamos falar e conhecer alguns reinos germânicos, esses reinos que vão dar origem aos países europeus e vão formar todo esse território desse continente. Então vamos lá, olho na tela e vamos começar. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar dos reinos francos. Diga-se de passagem, é o reino mais importante dos germânicos, foi o reino franco, graças aos francos, que deu origem ao país que nós chamamos de França hoje, tá bom? E os outros reinos germânicos. Hoje nós vamos falar sobre os povos germânicos. Será que realmente eles eram bárbaros? Sobre a migração e invasão. Vamos também falar um pouquinho desses francos para vocês conhecerem um pouco melhor e vamos falar dessas duas dinastias, a Merovingia e a Carolíngia. Bom, a pergunta que eu começo a fazer a vocês é o seguinte: será que os povos germânicos eram realmente povos bárbaros? O que nós entendemos por povo bárbaro? Bom, pessoal, segundo os romanos, o povo bárbaro era todo aquele povo que não tinha a mesma cultura, não falava a mesma língua, não tinha a religião que os romanos. Mas isso realmente torna eles bárbaros? Olhe na tela, por favor. Bom, e aqui fica a pergunta para você se fazer e você repensar sobre isso. Será que esses povos que vão vir de fora, invadir esse império, realmente ele é um povo bárbaro? Mas por que eles são bárbaros? Só porque eles não falavam a língua, não tinham a mesma cultura? E nós, pessoal, trazendo para hoje, vamos pensar sobre isso. Nós somos um povo, com muitas culturas, temos muitas religiões, mas nós sabemos que tem uma religião que é a mais seguida, uma cultura que é mais seguida, mas pelo fato de eu não pertencer a essa cultura, de eu não ter a mesma religião, será que isso me torna uma pessoa bárbara? Fica aí essa pergunta para você pensar sobre isso, certo? Vamos continuar. Bom, quem que eram os bárbaros para os romanos? Os gregos e romanos que viviam além do domínio da civilização e se mostravam avessos à sua cultura. Então, pessoal, quem que eram os bárbaros? Qualquer pessoa que não seguisse a cultura e nem a língua dos romanos, tá? Em Roma, o bárbaro era o povo não submetido ao império, que falava língua diversa do grego e do latim, que tinha uma outra língua diferente. Bom, eu falei para vocês nas últimas aulas que quando esses bárbaros eles chegam lá em Roma, pessoal, eles vão entrar de forma civilizada. Os romanos vão até pagar para eles fazerem a sua segurança. Só que com o passar do tempo, eles vão invadir de forma mais violenta. Só que vai chegar um ponto que o romano e o germânico, o bárbaro, eles vão conviver. E dessa convivência, eles vão fazer uma fusão de cultura. Essas culturas, essa língua, ela vai se misturar. Então, tanto os povos germânicos quanto os povos romanos, eles vão fazer essa mistura e eles vão começar a conviver com essa mistura. O povo romano e o povo germânico no mesmo território, certo? Na tela.
Bom, dito isso, eles adotaram um modo de vida diferente dos romanos no começo, mas depois todo mundo se misturou. Ninguém mais sabia quem era romano, quem era germânico, graças a essa convivência, certo? Bom, está aqui os principais povos germânicos, que eles são divididos em anglo, saxões, visigodos, ostrogodos, vândalos, francos, suevos, burgúndios, lombardos e alamanos, pessoal. Esses povos aí, que são os ditos povos germânicos, eles vão formar reinos por toda a Europa e desses reinos vão surgir o que nós chamamos hoje de países europeus, certo? Então, nesse mapa aqui, está alguns desses reinos que futuramente, posteriormente, vão se tornar esses países. Os anglos, que vão dar origem à Inglaterra, os visigodos, os francos, que vão dar origem à França, certo? Os ostrogodos e assim sucessivamente. Então, são esses povos aqui que vocês estão vendo que vão dar origem ao todo o continente e também aos países, certo? Mas agora nós vamos falar como que aconteceu essa migração e essa invasão. Vocês lembram que eu falei que no começo foi de forma pacífica, mas depois eles fugindo de um inimigo em comum, que eram os hunos, eles vão entrar a rodo, eles vão entrar em grandes números, fugindo dos inimigos. Eles também vão procurar terras férteis, porque eles estão vindo do norte, então a terra não era tão fértil assim. E também eles precisavam, pessoal, de um território, porque a população estava crescendo, então eles precisavam se fixar em algum lugar. Então o território romano, por ser próspero, por ter terras férteis, foi o lugar escolhido por esses germânicos, certo? Na tela, por favor. Bom, dito isso, como eu falei, os germânicos entraram no Império Romano no século 3 e 4 de forma pacífica por meio de acordo com o governo de Roma. Então, no começo foi muito tranquilo, pessoal. E aí eles assumiram as funções no exército e ajudaram a defender as fronteiras. Mas com o tempo ocorreu a progressiva germanização do exército romano, ou seja, muitos germânicos foram parar no exército, porque, lembra, não tinha homens suficientes para protegerem as fronteiras. Então, os romanos vão pegar esses germânicos, contratá-los, pagá-los para proteger. Mas, com o tempo, eles mesmos vão entrar nesse território, vão entrar no império. Dito isso, pessoal, essas invasões, elas vão ocorrer no século V, como eu falei nas últimas aulas, período em que os germânicos penetraram no Império Romano de forma violenta e de forma brutal. Os hunos, que eram povos bárbaros, foram responsáveis pelas invasões do Império. Pessoal, eu vou abrir aqui um parêntese para falar desses povos hunos, porque eles são povos bem conhecidos na história. Bom, os hunos, eles eram tanto inimigos dos romanos quanto dos germânicos. A princípio, eles vão vir, só que eles vão ser derrotados tanto pelos germânicos quanto pelos romanos. Mas depois, eles vão vir aos montes e vão invadir de vez o Império Romano do Ocidente. Então, são os hunos, o povo que vai destruir esse império. E aí nós vamos abrir um parênteses agora para a gente conhecer quem eram esses hunos, por que eles eram tão temidos, por que eles eram tão violentos. Pessoal, eles vão ter um rei chamado Átila. O Átila, ele tinha um apelido bem carinhoso, ele era chamado de flagelo. O que é um flagelo? É um castigo, pessoal. Quer dizer que esse cara era tão ruim, mas tão ruim, que todo o mal foi reencarnado nele. Então os povos morriam de medo desse cara, mas o final dele foi assim, bem cômico. Durante a lua de mel do Átila com uma romana, o que vai acontecer? Na noite de núpcias, o Átila ele vai acabar tendo como se fosse um infarto. Então ele vai morrer sem nunca ter tocado na sua esposa. Então esse rei que
derrubou o império, que os povos fugiam dele, ele acaba morrendo na sua noite de núpcias. Então, bora lá na tela, por favor, para a gente conhecer quem são esses hunos. Bom, pessoal, esses hunos, eles vão ser rápidos e eficientes. Eles usavam camadas de couro e isso dava flexibilidade para eles cavalgarem, lutarem. Eles eram diferenciados por quê? Porque eles já usavam o cavalo, eles andavam, eles iam para a guerra a cavalo, e eles também usavam o arco e flecha, pessoal, certo? Então, o Átila, ele vai ser o rei dos hunos, e como eu falei para vocês, é o Átila, sob o comando de Átila, que vai invadir o Império Romano do Ocidente e vai derrubar esse império, certo? Então, esses são aqui os hunos, os temidos guerreiros. Bom, eles eram guerreiros ferozes que aniquilaram os ostrogodos em 375, logo depois atacaram os visigodos. Para escapar da fúria dos hunos, o chefe dos visigodos pediu permissão ao imperador romano Valente para entrar com seu povo. Entrou, mas depois, pessoal, derrubou o império. O último imperador, Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro, de novo, essa história, rei dos germânicos, em 476. Depois disso, vários povos estabeleceram-se em diferentes regiões e no século VI já haviam organizado novos reinos nos territórios ocupados. Então aí você tem Roma pegando fogo, pessoal, sendo destruída por esses povos germânicos. Bom, agora nós vamos conhecer um reino que é o reino mais importante, que é o reino dos francos, pessoal. E é desse reino que vai surgir o imperador. Um imperador chamado Carlos Magno. Pessoal, esse cara foi tão, mas tão respeitado e temido que ele é um germânico, né? Ele é um franco, mas ao mesmo tempo que ele é rei dos francos, ele vai se tornar o imperador romano. Então ele vai ter muita moral, tanto com as pessoas, com o exército e principalmente com a igreja, pois neste tempo já estamos aqui, já na Baixa Idade Média, estamos caminhando, o império já caiu. E o que vai acontecer? A igreja agora é quem vai legitimar o poder do imperador. Então, como ele era muito poderoso, muito amado pelo seu exército, ele precisava da igreja para poder legitimar o seu governo. Então, o Carlos Magno, pessoal, vai ser um dos mais importantes rei. E ele é considerado o pai da Europa, porque o cara assim, tinha um exército mais tão grande, que vai tomar, que vai expandir o território franco e vai tomar toda a Europa, que posteriormente vai se tornar este continente e vai ser formado os países. Então, na tela, por favor. Bom, pessoal, é o seguinte. Dito isso, nós vamos conhecer os primeiros reis dos francos, tá bom? Mas para a gente falar do Carlos Magno, a gente precisa conhecer quem foram os francos. Na tela, por favor. Bom, pessoal, temos aqui os francos. Esse povo bárbaro construíram um grandioso império. Os francos se estabeleceram na Gália e conseguiram estruturar um poderoso reino na Alta Idade Média. Esse reino se formou e expandiu nas dinastias Merovingia e Carolíngia. Nós vamos falar sobre essas duas dinastias do Império Franco, certo? Então esse império ele vai se formar na Alta Idade Média. Lembra o que é a Alta Idade Média? É a fuga da cidade para o campo. Então, se é na Alta Idade Média, nós temos aí o feudalismo, pessoal, certo? Não esqueça. Temos aqui os reis merovingios. Bom, o Merovingia vem de Meroveu. Só que o Meroveu, ele não vai ser um rei, pessoal, ele vai ser um líder. Eu não sei se você lembra, mas eu falei que
que os germânicos, eles não tinham um poder centralizado, eles não tinham o mesmo rei para todos. Então, eles eram divididos por tribos, por clãs. Então, cada tribo, cada clã, ele vai ter o seu líder. Então, o Meroveu, ele vai ser o líder dos francos no século V. E vai ser o Meroveu quem vai lutar contra os hunos na Batalha dos Campos Catalúnios. Lembrando que nessa batalha vai ser tanto franco quanto romano que vão se juntar para tentar derrotar os hunos. O que eles vão conseguir aqui na Batalha da Catalunha, tá bom, pessoal? Então, o Meroveu, ele consegue lutar contra os hunos, derrotá-los durante essa batalha. Só que o Meroveu, pessoal, ele vai morrer, ele não dura para sempre. E aí, quem vai assumir vai ser o seu neto, o Clovis. Pessoal, este nome, grave este nome, que é o Clovis, um dos reis mais importantes dos francos, pessoal. Professora, mas por que esse tal de Clovis, ele é tão, mas tão importante? Porque ele é considerado o criador do reino franco, porque vai ser durante o governo dele que vai começar essa expansão. Ele vai governar por 29 anos os francos. Ele vai conseguir unificar. Lembra que eu falei que cada tribo tinha um chefe, um líder? Então, agora, o que significa unificar? Significa que agora o Clovis vai ser reconhecido como o rei dos germânicos, dos francos, certo, pessoal? E aí vai começar a expandir o seu reino. Detalhe, o Clovis era queridíssimo pela igreja. Então, ele vai se converter ao catolicismo e vai estabelecer uma aliança com a igreja católica. Pessoal, dizem que durante uma guerra, quase perdendo, ele prometeu que se ele ganhasse, ele ia se converter ao cristianismo. E, pessoal, pasmem, ele ganhou essa guerra e ele acabou se convertendo. Depois da conversão de Clovis ao cristianismo, ele vai começar a tentar converter todos os povos francos, todos os germânicos, ao cristianismo. Bom, durante o seu governo, o bispo era a autoridade máxima, ainda não tinha o Papa, a figura do Papa. Então, a autoridade máxima era o bispo. Então, qual que era o papel desse rei? Qual que era o papel do Clovis? O Clovis, ele protegia as terras e direito, e a igreja garantia a legitimidade. Lembra que eu falei que nesse tempo ele precisava da igreja para poder continuar o seu governo? Então, como ele se converteu ao cristianismo, ele consegue isso e continua no poder. Bom, ele vai consultar a igreja para fazer absolutamente tudo. Então, o cara era um cristão nato, tá? Bom, ele também vai ser muito querido, por quê? Porque lembra que eu falei dos laços de lealdade e fidelidade? Então, quando ele conquista as terras, à medida que ele ia invadindo novos territórios e conquistando novas terras, ele vai pegar essas conquistas e vai dividir com seus soldados. E isso aí, pessoal, vai fazer com que ele una as tribos em um mesmo governo, no caso o dele, e vai converter todos ao cristianismo. Então, vai ser o Clovis, pessoal, que vai criar a dinastia merovingia, em homenagem ao seu avô Meroveu, certo? Vamos continuar. Depois da morte de Clovis, com certeza ele não vai durar para sempre, seus 4 filhos dividiram os domínios francos entre si, o que enfraqueceu o reino politicamente. Então, Clovis morre, os seus filhos, eles não têm a capacidade, eles não conseguem governar da mesma forma que o pai, e o seu governo vai se enfraquecer, tendo algumas invasões. A reunificação, ou seja, eles vão se juntar novamente com o governo de Dagoberto de 629 a 639. Bom, pessoal, durante a dinastia merovingia, depois da morte de Clovis, vai vir outros reis
da dinastia, só que esses reis, eles gostavam muito de gastar dinheiro, de festa, eles não estavam muito aí para o povo, não. Mas o que vai acontecer? Para ajudar a administrar, vai ser criado um cargo chamado prefeito do palácio ou mordomo do palácio. Esse cara, esse prefeito do palácio, ele vai exercer uma função muito importante. Ele só vai estar abaixo do rei, mas tudo que ele fazia era como se ele fosse o rei, pessoal. E um desses prefeitos do palácio vai ser um carinha chamado Carlos Martel. Esse cara vai fazer uma gestão tão boa, que ele vai cair novamente nos braços da igreja, pessoal. Então, vai ser o Carlos Martel quem vai expulsar um povo que vai vir lá da Arábia, que são os muçulmanos. Então, presta atenção e vamos conhecer quem que é esse tal de Carlos Martel, pessoal. Vamos lá na tela, por favor. Bom, depois que o Clovis morre, é criado essa função de prefeito do palácio ou mordomo do paço, que desempenhava o verdadeiro papel do rei. Então, ele mandava demais. Um dos mais famosos foi Carlos Martel, que ganhou prestígio e poder detendo a invasão dos muçulmanos na Europa, pessoal. Então, professora, quem que é esse tal de Carlos Martel? Pessoal, o Carlos Martel, ele vai lutar contra os muçulmanos, no caso, ele vai expulsar esses muçulmanos de volta lá para o Oriente, e com isso ele vai ganhar muito prestígio, e ele vai se tornar autoridade suprema no reino. Quando eles expulsam esses muçulmanos, quer dizer que ele salvou a Igreja Católica, ele salvou a religião. E o que vai acontecer? A igreja vai dar para ele as suas terras. E o que o Carlos Martel vai fazer? Ele pega essas terras e começa a dividir com seus soldados, com alguns nobres. O que isso vai dar origem? Vai dar origem a duas coisas. Vai dar origem a uma nova dinastia, que vai ser chamada de Carolíngia, e também vai dar origem ao feudalismo. Lembra? O que é o feudalismo? É quando um senhor feudal, um dono de muitas terras, ele divide com outros nobres, que vai ser o seu vassalo, em troca de quê? Em troca de lealdade e fidelidade. E caso haja uma invasão, esse vassalo possa interceder, possa lutar com ele na guerra. Então, o Carlos Martel, ele vai dar início ao feudalismo e vai ser considerado o pai do feudalismo, pessoal. Dica-se de passagem que o Carlos Martel é avô do Carlos Magno, aquele rei do Reino Franco, certo? Vamos continuar. Bom, falei para vocês que ele deu origem a uma nova dinastia, que é a Carolíngia. Agora a gente vai descobrir que dinastia é essa, por que ela é tão importante também. Então, na tela, vamos continuar o nosso conteúdo. Bom, nós temos aqui os reis carolíngios, que vêm de Carlos, tá bom? Bom, o primeiro vai ser o seu filho chamado Pepino. O Pepino, pessoal, ele vai destronar esse rei aí, o Merovíngio, que vai ser o último rei e vai fundar essa dinastia. No caso, começa lá em Carlos Martel e o Pepino, ele continua. Como que vai se dar essa transição aí? O Pepino Breve, ele vai dar um golpe de Estado, ele vai mandar aprisionar esse Childerico III. Quando ele manda aprisionar, esse rei, ele sai do poder e o Pepino entra. Diga-se de passagem que o Pepino também vai ser um mordomo, ele também vai ser um prefeito de palácio, pessoal. Então, o que vai acontecer? Ele vai manter as relações com a igreja, certo? Ele vai receber o apoio da igreja também. E, em troca, ele vai defender a igreja e vai doar aquelas terras que o Carlos Martel pegou e vai doar para a igreja novamente. Então, nessa doação, ele vai doar um território muito conhecido hoje, chamado Vaticano. Isso te lembra alguma coisa? Espero que sim. Bom, depois que o Pepino morre, pessoal, o que vai acontecer? Ele vai ser reconhecido como rei dos francos,
que vai lutar contra os lombardos, povos germânicos, que ameaçava o poder da Igreja Católica. O Pepino vai doar terras ao Papa, como eu falei para vocês, que vai doar o Vaticano para o Papa, certo? E assim vai se encerrar o governo do Pepino Breve. O que vai acontecer? Depois que o Pepino Breve morre, quem vai assumir vai ser o filho do Pepino, o Carlos Magno, pessoal. No começo, ele vai dividir o poder com o seu irmão. Só que de uma forma assim, muito misteriosa, o seu irmão morre. Ninguém sabe se realmente foi o Carlos que mandou matar, mas ele morre. Dessa forma, o Carlos Magno é que vai assumir o poder sozinho e vai governar durante 46 anos, pessoal. O cara vai ser muito temido. Bom, o Carlos Magno conquistou e submeteu diversos povos bárbaros germânicos e apoderou-se de seus territórios, ampliando o domínio dos francos. Em 25 de dezembro de 800, Carlos recebeu do Papa Leão III o título de imperador do novo Império Romano do Ocidente. Pessoal, o cara que é um germânico, ele vai se tornar um imperador, para você ver como esse cara foi muito, mas muito importante. Então aqui nesse mapa, vocês estão vendo o tamanho do Império de Carlos Magno, o tamanho do Império Carolíngio, pessoal. É muito, muito território. Então é por isso que ele vai ser considerado o pai da Europa. Então, o Carlos Magno, ele também é chamado de Carlos o Grande, devido ele ser muito amado e conquistar muitos territórios. Bom, ele vai ser o rei de toda a Europa medieval. E sob a sua gestão, ele criou o registro de conhecimento da Idade Média, mais poderoso que o Papa, ou seja, ele vai mandar registrar alguns avanços para a posteridade. Bom, ele vai consolidar a dinastia carolíngia, ele não era nobre, certo? Mas isso assim não vai tirar o brilho dele. Por quê? Porque ele manjava muito, mas muito de guerra, então ele vai conseguir muitos territórios, certo? Ele era um cristão e seu sonho era trazer novamente o Império Romano de volta. Então aí ele vai ser o primeiro imperador do Império Romano do Ocidente. Só que o Carlos Magno, pessoal, apesar dele ser muito amado, ele vai acabar morrendo. O Carlos Magno morre. Mas antes de morrer, o que vai acontecer? O Império Carolíngio, que era um império gigantesco aqui no mapa, como você está vendo, como era muito, mas muito grande, a parte rosa, tem duas partes rosa, né? Mas a mais fraquinha aí, você vê os territórios herdados por ele. Já o rosa mais forte, já é aquele território que ele conquista. Olha só o tamanho do território que ele conquista. Então, quer dizer que ele tinha um exército muito poderoso e ele era muito, mas muito temido. Esse de amarelo são os territórios dependentes, né, do Império Carolíngio, e temos as marcas defensivas com seu exército. Pessoal, agora vocês têm que prestar atenção numa coisa. Como ele tinha um território muito grande, ele precisa do que para proteger esse território? Ele precisa de homens, ele precisa de um exército. Apesar do exército dele ser muito poderoso e grandioso. Mas tinha muitos povos que podiam invadir. Então, o que vai acontecer? O que acontece mesmo quando eu tenho muitas terras e eu quero ocupar essas terras? Vê se você lembra. Eu vou começar a doar essas terras. Então, o que o Carlos Magno faz? Ele começa a criar alguns títulos de nobreza para os seus soldados, certo? Então, lembra, o dono de um feudo, ele só podia receber esse feudo se ele fosse um nobre. Então, o Carlos Magno, ele começa a entregar essas terras na mão de outras pessoas. Mas
Para isso, ele vai ter que torná-los essa pessoa nobre. Então, ele vai dar alguns títulos, algumas patentes, que nós vamos conhecer agora. Como o império ele não tinha uma capital fixa, geralmente sua corte era onde o imperador estava. Porém, como o imperador não tinha uma capital fixa e o imperador, por ele ser um militar, ele tinha que ficar andando por todo o seu território. Então, a capital depende de onde ele estava. Quando o imperador ele estava numa região, toda a região ela tinha que ser protegida. Como o império era muito grande, ele tinha que ser ocupado. Então, uma maneira que ele encontra para ocupar essas terras é dando esses títulos de nobreza, para essa pessoa pegar esse território e ocupá-los, certo? Então, aqui, nós vamos ter alguns títulos. Bom, o primeiro título é chamado de capitulares. São normas escritas adotadas por Carlos para administrar o império. Como eles só eram imperador, então, onde ele estava era onde a capital estava. Então, o que vai acontecer? Ele cria essas normas e começa a distribuir em todo o seu território para que todo mundo siga a mesma norma. Ele queria unificar, ele centralizar esse poder na figura dele. E aí vem os títulos, vem as marcas. Bom, os marqueses. Marquês, pessoal, é um título de nobreza. Esses marqueses, eles cuidavam das fronteiras, das marcas, que eram territórios. O que eram os condes? Esses condes, que vêm de condes ou condessa, né? Condes, eles eram responsáveis pela cobrança dos impostos e do cumprimento de leis. Então, esses condes, pessoal, além deles receberem o título de conde, eles também vão receber terras e eles também vão ser responsáveis pela cobrança. Então, o império era gigantesco, então ele precisava de gente para trabalhar para ele. Lembra? Ele doava o feudo, ele doava as terras e em troca ele recebia o quê? Ele recebia honra e lealdade. Em caso de ataque, essas pessoas iriam se juntar ao seu exército e iria proteger todo o império de Carlos Magno. E depois nós vamos ter o Missi Dominici. O que é o Missi Dominici? São inspetores do rei que controlavam as atividades dos administradores. Então, é aquela pessoa que observava se o administrador estava cumprindo o seu dever, estava sendo leal, estava sendo honesto com o imperador. Pois bem, pessoal, o Carlos Magno, ele vai expandir muito, mas muito esse território. Mas como os outros reis, ele não vai durar para sempre. Ele vai acabar morrendo. E aí, o que vai acontecer com esse império gigantesco de Carlos Magno? Ele vai ser dividido, certo? Então, vamos lá. Depois da morte de Carlos Magno, em 814, seu filho Luís o Piedoso assumiu o poder. O seu governo foi marcado por problemas políticos e econômicos, mas o império se manteve unido. Foi difícil, mas ele conseguiu. Lembra, o Luís ele era fraco, teve muitos problemas, teve tentativas de invasão, só que o Luís conseguiu se segurar e manteve o império unido. Só que após a morte do Luís, do seu filho, seus 3 filhos começaram a disputar o poder, travando uma guerra civil entre eles. Bom, essa divisão vai ter um nome, vai ser chamado de Tratado de Verdun. O que é o Tratado de Verdun? Foi um acordo assinado entre os filhos de Luís, o Piedoso, que é Carlos, Luís e Lotário, firmando a paz e estabelecendo a divisão do Império Carolíngio. Bom, pessoal, o Carlos vai ser chamado de Carlos o Calvo. Carlos o Calvo, que é o primeiro filho, ele vai ficar com a região do que é hoje a França, certo?
O Luís, que vai ser conhecido como Luís o Germânico, ele vai ficar com a Alemanha. E o Lotário, que vai tomar conta do norte da Itália. Porém, pessoal, o império vai ser dividido, ele se enfraquece e vai se fragmentar com o passar dos anos. Então, quando o Carlos Magno morre, o seu império gigantesco, ele vai ser dividido com os seus filhos, que vão travar entre si, né? Uma guerra civil e não vão conseguir manter essa unidade política. Então, o Império Carolíngio acaba rompendo, acaba se fragmentando. Bom, eu tenho certeza absoluta que você achou essa história muito, mas muito interessante. Então, para te ajudar nos teus estudos, eu vou deixar aqui um texto complementar para você, porque eu sei que você é curioso, que você vai procurar, que você vai pesquisar para saber mais sobre esse tal de Carlos Magno, porque o cara realmente é uma lenda, pessoal. Sabe quem queria ser Carlos Magno? Duas pessoinhas, pessoal. Quem queria ser é um carinha chamado Napoleão Bonaparte. Com certeza vocês já ouviram falar, e o sonho de Napoleão era ser um novo Carlos Magno, coisa que não aconteceu, mas quase, certo? Na tela, por favor, que eu vou te mostrar o texto que você vai pesquisar. Bom, o texto complementar aqui é esse, chamado Reino dos Francos, que você vai entrar nesse site e você vai procurar, certo? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje está acabando. Eu sei que você está muito triste, eu também estou. Mas vai ter muito mais aí até o resto do ano. Então, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Um grande beijo e tchau!